Finalmente retomando as origens da Image Comics aqui no canal. Nesse vídeo você vai saber a primeira história do Spawn. Fala guerreiros e guerreiras, tudo beleza galera? Aqui é o Z, trazendo pra vocês mais um vídeo, o segundo vídeo da minha série de história de origem da Image Comics. Se você não viu o meu primeiro vídeo, eu contei a primeira história completa do primeiro arco dos Youngblood, que também é o primeiro arco de todos da Image Comics, que iniciou as histórias desse universo. E eu pretendo trazer aqui pelo menos as primeiras histórias de cada uma das vertentes do universo da Image, que no caso seriam os personagens criados pelos fundadores da Image Comics. No caso, os Youngblood foram criados pelo Rob Liefeld, e agora eu estou trazendo o segundo e maior, sem discussão aqui, o maior herói da Image Comics, no caso dessa primeira leva, que é o Spawn, que foi criado pelo Todd McFarlane. Nesse vídeo aqui eu vou contar a primeira história, o primeiro arco, o primeiro capítulo, de história do Spawn, que se chama Spawn Questões, que é um arco bem curto e mais para introduzir o personagem, mas eu espero que vocês gostem e quem sabe se esse vídeo fizer maior sucesso, depois que eu terminar essa série de origem das histórias da Image Comics, quem sabe eu traga mais vídeos sobre o Spawn aqui no canal. Então se você quer isso, não se esqueça de comentar aqui embaixo, beleza? E aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, dar um like para ajudar, me siga nas redes sociais, tanto no Instagram como no Twitter. Os links estão aqui embaixo na descrição. E eu também tenho meu outro canal, o Z Games, onde eu falo 100% sobre games. Me acompanha lá também, valeu? Então bora falar da história completa de Spawn. Spawn Questões é um quadrinho da Image Comics escrito e desenhado por Todd McFarlane. É o primeiro arco da história do Spawn, lançado em 1992. Em Nova York, uma criatura sombria estava na cidade sofrendo. Ele disse que queria morrer novamente, mas ele escolheu voltar. Enquanto a criatura refletia sobre o seu retorno dos mortos, nos noticiários era relatado sobre o falecimento de um soldado, o tenente-coronel Al Simmons, que foi morto em uma operação que salvou o presidente dos Estados Unidos de um atentado contra sua vida. Eles comentam sobre o funeral de Simmons, principalmente sobre a sua esposa, a agora viúva Wanda Blake. Outros noticiários mais tendenciosos acreditam em uma conspiração, com algo podre sendo coberto relacionado à morte de Simmons, já que, aparentemente, Al Simmons havia desaparecido dos olhos públicos há muito tempo, reaparecendo depois e sendo associado a operações suspeitas, inclusive uma em que ele esteve no país africano de Botsuana na mesma época que uma unidade Youngblood. A criatura tem vagas memórias de sua vida antiga. Ele era um soldado, um patriota. Ele tinha uma mulher que amava e inimigos que odiava. Ele tinha orgulho do que era, até que alguém próximo a ele o traiu e ele morreu. Mas ele não queria ficar longe da sua amada, então ele fez um trato com algum tipo de entidade sombria. Ele prometeu algo e a entidade lhe proporcionou a possibilidade de voltar ao mundo dos vivos. Tudo para poder reencontrar a sua amada. Mas não seria tão simples assim. A entidade aceitou o acordo, mas nos termos dela. Seus termos, suas regras, seu jeito. E por conta disso, o homem, agora essa criatura, retornou diferente e sem as suas memórias. A criatura sabe que tem alguém que ele ama por aí e sabe que é por isso que ele quis voltar, mas ele não se lembra quem é essa mulher. Apesar disso, ele tem esperança de que, se conseguir encontrá-la, vai recuperar as suas memórias perdidas. E uma vez que ele encontrar a sua amada e se lembrar de quem ele vai atrás da pessoa que o matou. Em outro lugar, uma dupla de policiais chamados Sam Burke e Tweet Williams estava investigando uma cena de crime, onde um criminoso chamado Carlo Giamotti foi encontrado morto. Segundo Tweet, o responsável pela morte de Giamotti se jogou junto dele do 44º andar e não sofreu um arranhão. Além disso, o coração de Giamotti foi arrancado e estava na boca do assassino. Obviamente que Burke não acredita em nada disso, mas comenta estar satisfeito por ter alguém se livrando dos criminosos por aí. A criatura avista uma mulher sendo atacada em um beco e vai ajudá-la. Inclusive, os bandidos confundem esse novo herói com algum membro da Youngblood. Usando sua força e seus poderes, o herói consegue derrotar os bandidos e afugentá-los. A princípio, a mulher estava com medo do herói também,
Mas as coisas mudam quando, subitamente, o herói sente fortes dores e novas imagens aparecem em suas memórias. Ele se lembra do rosto da mulher que ama e tem visões do seu próprio funeral. Visões que mostram a sua amada chorando, se sentindo vazia com o falecimento dele. Quando o herói desperta, a mesma mulher que ele salvou estava acudindo ele nesse momento difícil. Vários relatos de assassinatos de criminosos têm ocorrido ultimamente. O assassinato de Carlo Giammotti foi o quarto em apenas 2 dias, e o 7º ocorrido naquele ano. Apesar disso, o chefe de polícia, Tim Banks, nega que esteja acontecendo qualquer tipo de guerra de gangues. Alguns noticiários acham isso uma coisa boa, pois pode significar que tem um herói na cidade ou que, pelo menos, os bandidos estão eliminando uns aos outros. De qualquer forma, parece que alguns conseguiram avistar o novo herói, já que os programas de fofoca destacam o fato dele usar uma capa, inclusive chamando isso de ultrapassado, principalmente comparando com os trajes dos Youngblood. Enfim, o herói agora se lembra que a mulher que ele vê em suas memórias é a sua esposa, mas ele não consegue se lembrar de mais nada. Aparentemente, ele também já foi um mercenário, e teria sido por isso que ele instintivamente foi ajudar aquela mulher que estava sendo atacada. Mas ele não se considera um herói. Ele também descobre que ele já estava falecido havia 5 anos, e se pergunta o que mudou nesse meio tempo. O homem está perturbado, se sentindo incomodado com ele próprio. Ele então decide tirar a sua máscara e sente algo diferente. Ao tirar as luvas para ver as suas mãos, ele percebe que as suas mãos não tinham mais aparência humana. Seja lá o que aconteceu com ele, ao retornar aos vivos, ele não voltou com a aparência de um ser humano. Em outro lugar, uma criatura monstruosa ri do herói, o chamando pelo seu nome, Al Simmons. Sim, o homem que voltou dos mortos e se transformou naquela criatura é o próprio Al Simmons, e segundo essa criatura misteriosa, seus problemas apenas começaram. Em um outro beco qualquer, um homem baixinho com cara pintada parecendo um palhaço estava conversando com um gato, mas ele não estava falando coisas inofensivas. Ele estava descrevendo como vai torturar uma pessoa até ela implorar para morrer. Isso porque esse homem se denomina como violador e parece estar ali a mando de um certo chefe. Ao terminar de falar essas coisas nefastas, ele afirma que odiaria ser ele. Ele odiaria ser o Spawn, se referindo ao ressuscitado Al Simmons. Simmons estava em cima de uma igreja, refletindo sobre a sua atual situação. Já tinha se passado 2 dias, e tudo que Simmons se lembrou é que ele tinha uma esposa e que ele morreu, mas ele não lembra do nome dela, nem o que ele fazia quando era vivo. E agora que sabe que não tem aparência humana, ele cogita se sequer a sua esposa vai reconhecê-lo. Ele também se pergunta se aquela igreja pode levá-lo a alguma pista, já que já era a 2ª vez que ele se sente meio que atraído por aquele lugar. Em meio às suas reflexões, Spawn avista o homem que se autodenomina violador, acenando para ele do topo de um prédio. Mas ele rapidamente some na escuridão. Posteriormente, em um prédio considerado impenetrável do crime organizado, alguém estava sendo atacado. O chefão daquela organização criminosa parecia estar sendo morto por alguém, e quando seu capanga vai ajudar, ele também é atacado. O atacante arranca o coração de ambos, revelando ser uma criatura monstruosa. A onda de assassinatos continua, e os noticiários continuam a relatar tudo. Além disso, é dito que Wanda Blake, a viúva do falecido Al Simmons, usou o dinheiro da pensão do marido para abrir uma clínica focada em ajudar crianças desabrigadas. Ainda no topo da igreja, Spawn remove a sua máscara mais uma vez e decide explorar os seus poderes, usando eles para mudar a sua aparência. Ele volta a ter a aparência de um humano normal, mas fica frustrado ao ver que assumiu a forma de um homem branco, se lembrando assim que ele era um homem negro quando estava vivo. Os ataques da criatura continuam, e ele agora ataca um padre. Já Spawn, frustrado, volta para sua aparência convencional. É aí que outra onda de memórias invadem a sua mente. Ele se lembra do seu antigo superior, Jason Wynn, o homem que foi o seu mentor e oficial superior nas forças especiais. Porém, com o passar do tempo, ele começou a ver o governo tomar decisões questionáveis que custavam a vida de inocentes, e isso fez ele conflitar com outros nomes do governo. E para o seu desprezo, Jason Wynn não parecia se importar. E eventualmente Simmons percebeu que Jason também havia se corrompido. Provavelmente esses atritos resultaram em sua morte. Essas novas lembranças fazem Spawn cair da igreja e ir parar em outro beco. Quando ele acorda, o violador estava diante dele, a princípio fingindo ser apenas um bom homem preocupado. Mas Spawn o viu em cima do prédio e sabia que ele não era uma pessoa comum. Diante disso, rapidamente o violador revela sua verdadeira natureza. Mas antes de dizer quem ele é, o violador faz questão de dizer que ele é mais forte que o Spawn e que pode matá-lo das formas mais cruéis possíveis. Mas Spawn não tem paciência para ficar ouvindo o violador descrever as formas grotescas que ele poderia matá-lo. Então ele vai embora. E enquanto observa o Spawn ir, o violador assume a sua verdadeira forma,
revelando ser a mesma criatura que estava matando os criminosos. No dia seguinte, Spawn finalmente recupera mais das suas memórias e consegue se lembrar do nome da sua esposa, Wanda Blake. Ele também se lembra de parte da sua família, como a avó de Wanda e o fato de que ele trabalhava na CIA. Ele até mesmo se lembra da existência dos Youngblood e se pergunta se agora eles se tornaram um exército, já que se passaram 5 anos desde a última vez que ele ouviu falar deles. De qualquer forma, com esses conhecimentos retornando, o Spawn decide usar os seus novos poderes para invadir o prédio da CIA para puxar a ficha de Wanda e descobrir onde ela vive atualmente. Ele volta a refletir sobre como são as coisas no pós-vida. Depois que ele encontrar a Wanda, Spawn pretende ir atrás da criatura responsável pela sua ressurreição. Mal sabia Simmons que a criatura o estava observando naquele instante e estava satisfeito com tudo o que estava vendo. Ele diz que o seu objetivo é justamente transformar a existência de Simmons em um verdadeiro inferno. Fora que a transformação de Simmons em Spawn não foi aleatória. Ele quer que Simmons o ajude a fazer o seu exército crescer, e para garantir que ele faça esse trabalho, a criatura enviou subordinados para vigiá-lo. No prédio da CIA, o agente Billy Miller estava assediando a secretária chamada Linda, e quando ele entra na sua sala, ele se depara com Spawn mexendo nos seus arquivos. Spawn então o confronta, intimidando ele e o mandando parar de negligenciar a sua família, já que ele é divorciado, mas não está pagando a pensão alimentícia dos seus filhos. Ele também manda ele parar de assediar a secretária, senão ele voltaria para pegá-lo. E diante dessa presença amedrontadora, que inclusive sabia o seu nome, Miller obviamente aceita tudo o que ele fala. E ver essa ação de Spawn deixa a criatura do outro lado muito satisfeita. De volta aos becos, Spawn decide ver os arquivos de Wanda e o que ele vê o deixa extremamente chocado. No dia seguinte, ele vai para o Queens, onde Wanda está vivendo atualmente. E para se aproximar dela, Simmons volta a assumir uma forma humana. E assim como foi na última vez, ele assume a forma de um homem branco e loiro, o que não deixa ele muito feliz. De qualquer forma, ele vai até a casa da Wanda e toca a campainha, sendo surpreendido ao vê-la trajando um belíssimo vestido. Isso porque ela estava provando as roupas de gala para uma festa que teria naquela noite. Enquanto disfarça os motivos de estar ali, Simmons é surpreendido quando uma menina aparece, chamando Wanda de mãe. Isso choca Simmons, pois quando eles estavam juntos, eles tentaram ter filhos e não conseguiram. Era algo que eles, principalmente Wanda, queriam muito. E ao ver que Wanda agora tem uma filha, Simmons então vê que o motivo que eles nunca tiveram filhos era por causa dele. E talvez esse choque faz Simmons colapsar e desmaiar na frente de Wanda e da filha. Ao acordar, ele estava diante de Wanda e do seu novo marido, um homem chamado Terry, que era amigo de Simmons quando ele estava vivo. Era isso que Simmons viu nos arquivos, que Wanda havia se casado novamente, dessa vez com Terry. Agora ele tem a confirmação disso, mas não se vê no direito de fazer nada a respeito. Afinal, Wanda agora tinha uma filha e parecia feliz. Sendo assim, ele se desculpa pelo transtorno e vai embora. Naquela noite, de volta à sua forma de Spawn, Simmons estava furioso. Ele sente como se a criatura responsável pela sua ressurreição estivesse brincando com ele e o torturando. O acordo era ele ver a sua esposa de novo, mas claramente a entidade sabia que Wanda se casou de novo, teve uma filha e agora estava feliz depois de ter passado pela tristeza da morte de Simmons. Agora ele queria vingança. É nessa hora que o Violador volta a aparecer, mostrando querer confrontá-lo. E ainda fala que os dois são parecidos, pois ambos sentem prazer em matar. E ao dizer isso, o Violador assume a sua verdadeira forma. Percebendo que a criatura quer lutar e que o Violador é subordinado da entidade que o reviveu, Spawn se prepara para o combate. Mas é rapidamente abatido quando o Violador arranca facilmente o seu coração. O Violador vai embora, menosprezando Spawn por ser apenas um humano. Mas ele é surpreendido quando Spawn se levanta, afinal ele não é mais humano. O Violador fica surpreso e indignado ao ver que Spawn, que deveria ser um mero humano, possui tais poderes e sequer precisa de um coração para ficar vivo. Ele joga o coração no chão e Spawn o pega, facilmente o colocando de volta em seu corpo. E furioso com toda essa situação, Spawn entende que o Violador trabalha para a mesma criatura que o ressuscitou. Então ele parte para cima atirando um raio que provoca um grande dano no corpo do Violador. Enquanto ele o ataca, Simmons tem várias questões na sua cabeça. Como ele conseguiu colocar o seu coração de volta? Por que ele tem esses poderes? Quando essa loucura vai acabar? E para onde ele vai agora que perdeu tudo? Além disso, ele está assustado pois toda aquela loucura está se tornando normal para ele. O Violador contra-ataca, alegando que o seu trabalho é botar o Spawn nas rédeas.
Ele está ali para garantir que o Spawn faça o que deve fazer e colocar ele na linha caso ele passe dos limites. Mas Spawn ainda não sabe quais são esses limites. Sendo assim, os dois continuam a se enfrentar, com direito a um desmembrando o outro. É aí que a própria criatura que ressuscitou o Spawn aparece. Ele é o demônio do inferno conhecido como Malebolgia, e afirma que ambos, Spawn e o Violador, são suas criações. Malebolgia está na busca por um exército que ele pretende usar para garantir a destruição do próprio Deus, que é o seu maior inimigo. Mas ele não pode forçar um ser vivo a se opor a Deus, eles devem fazer isso voluntariamente. E foi justamente isso que Al Simmons fez ao topar vender a sua alma para o Malebolgia em troca de poder ver a sua esposa. Simmons era um candidato perfeito para ser um agente de Malebolgia. Em vida, ele era jovem, destrutivo, impulsivo e arrogante, além de ser um mercenário que matava pessoas. Agora, Simmons foi transformado em um Hellspawn, um agente do inferno, ou para simplificar, apenas Spawn, e a sua tarefa no mundo dos vivos é eliminar seres malignos. Uma vez mortos pelo Spawn, essas pessoas serão enviadas ao inferno, e suas almas serão recolhidas por Malebolgia e incluídas no seu exército. Uma vez que essa tarefa for completada, a alma de Simmons será de Malebolgia. Mas o demônio ainda destaca que ele pode optar por não usar os seus poderes e impedir o exército de crescer. Quanto mais Spawn usar os seus poderes, mais criminosos serão enviados ao inferno e mais rápido a sua alma estará de pertencer ao demônio. Porém, ao mesmo tempo, se ele não usar os seus poderes, ele estará negligenciando a segurança de inocentes. Será que ele conseguirá fazer isso? De qualquer forma, a vitória seria de Malebolgia. E como prova do seu poder, o demônio restaura o braço perdido do Spawn. O Violador protesta, pedindo para também ser ajudado. Afinal, além de vigiar o Spawn, ele também eliminou muitos criminosos e nem foi pego pela polícia. Mas para sua surpresa, isso deixou Malebolgia furioso, chamando o Violador de incompetente, pois essa matança não era a tarefa dele. E da forma como ele fez, deixou os criminosos sobreviventes ainda mais cautelosos, o que dificultará ainda mais para encontrá-los e puni-los. Ou seja, as ações do Violador só atrapalharam. E como punição por isso, Malebolgia removeu seus poderes e deixou o Violador preso na sua forma humana. Com isso, Malebolgia volta para o inferno e o frustrado Violador vai embora. Spawn deixa o local antes da polícia chegar. Usando um sobretudo e um chapéu, ele anda nas ruas de forma disfarçada, pensando no que fazer a seguir. Se ele deve se tornar um herói e ajudar as pessoas, mesmo que isso signifique fortalecer o exército de Malebolgia, ou se ele simplesmente não faria nada. É aí que ele é surpreendido por dois garotos correndo em sua direção, alegando terem visto um super-herói. Por instantes, Spawn achou que eles estavam falando dele, mas eles estavam na verdade se referindo ao Savage Dragon, o novo herói que agora atuava como policial em Chicago. As crianças até começaram a discutir se Dragon era ou não melhor que os Youngblood, e diante disso, Spawn vai embora deixando os garotos discutindo sobre isso. Em sua casa, Wanda acorda depois de ter um pesadelo envolvendo Simmons. Ela viu em seu pesadelo Simmons vivo e sofrendo, e ela não podendo fazer nada para ajudar, e isso a deixa perturbada. Apesar de já ter tido sonhos assim antes, esse em específico parecia muito real. Wanda aparentemente está pressentindo que Simmons está de volta. E esse foi o meu vídeo contando a primeira história, o primeiro arco de história do Spawn, e o segundo vídeo contando a história da Image Comics aqui no canal. O que você achou desse vídeo? Gostou? Quer ver mais? Tanto do Spawn como da Image Comics como um todo? Não se esqueça de comentar. Então, se você não quiser perder nada, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, dá um like para ajudar, me siga nas redes sociais e te vejo no próximo vídeo. Valeu galera, até a próxima e fica na paz.